Boa noite novamente. Minha ideia hoje é apresentar o capítulo 6 do livro, considerando que a grande maioria de vocês já fez o resumo do capítulo 4 e 5. E aí, quem topou fazer a prova na semana passada, fez o 6 também, não deve estar participando aqui hoje, e já fez a prova que eu passei lá na quinta-feira. Então, a minha ideia é falar rapidamente sobre o capítulo 6. Queria mostrar para vocês esses dados que eu estava vendo aqui Professor, ainda agora. Oi, pode falar. professor, o meu caso é o seguinte, eu cheguei a fazer o resumo do capítulo 6, mas, cara, eu tô tão pegado no meu trabalho que eu tô envolvido com o projeto da implementação de um novo ERP lá, que eu não tenho conseguido sair cedo do trabalho. Agora, essa semana que deu uma relaxada, mas eu cheguei a enviar o resumo do capítulo 6, mas eu acho que eu poderia fazer a prova agora, quinta-feira, dia 19, né, já que eu não fiz na quinta-feira passada. Não precisa enviar, se enviou, tudo bem, não tem Não, já problema. enviei, já enviei. Enviei na Tá? semana passada mesmo o resumo do capítulo 6. É. Quem fez a prova precisava ter enviado. Então, se fez a prova e não enviou, não valeu a prova. Tá? Então, se não enviou, não precisa, se já enviou, não tem problema. É porque, assim, em teoria, tá? Estou considerando que quem não enviou ia estar aqui hoje para a gente conversar sobre o assunto e faz a prova na quinta-feira, sem problema. Tá? Vai ser tranquilo. Tranquilo. Quer Tranquilo, dizer, obrigado, professor. valeu. A expectativa minha é de que seja tranquila, tem sido até agora. Então, a ideia é falar do capítulo 6, mostrar os dados rapidinho, não vai levar muito tempo. E a gente pode, quem quiser, bater um papo sobre a prova, mas eu pretendo fazer algo parecido com o que foi na quinta-feira. Acho que eu coloquei 4 questões sobre questões éticas de um modo geral. E só. Beleza, vamos lá. Bom, galera, então hoje a gente vai falar sobre o capítulo 6, influência no processo decisório ético. É o, um dos capítulos que eu acho mais interessante. E, normalmente, essa coleta de dados, esse questionário que eu passo para a turma, que eu passei para vocês, eu acho que na semana passada, normalmente eu faço logo, a primeira atividade é ele, então a gente já comenta as respostas logo no início. Como esse período eu dei uma mexida, aí eu trouxe ele para o final, porque tem a ver com algumas variáveis que esse capítulo fala, né? E eu meço algumas variáveis, e a gente vai ver que quando muda alguma coisa, sexo, renda, idade, se trabalha ou se não trabalha, e o local onde mora, tem uma variação nas respostas. Então, é para a gente ver, em termos práticos, como é que esse tipo de coisa acontece conosco mesmo. E o que eu medi é a percepção ética que a pessoa tem em relação a si e em relação à sociedade de um modo geral. Nessa turma de vocês, houve duas respostas que eu fiquei bem, que eu estranhei bastante. Realmente eu ainda não tinha visto esse tipo de resposta. Na hora lá eu vou comentar. Então, esse capítulo fala sobre características individuais e situacionais, quer dizer, coisas que vêm da própria pessoa e coisas que têm a ver com o ambiente onde a gente está convivendo. Na verdade, essas características situacionais, elas podem ser relacionadas à família, ao trabalho, à igreja, ao bairro, ao estado, ao país, ao tipo de país algumas variáveis do país, né? Clima, colonização, língua que fala, etc. Então, características individuais. Tem recebido maior atenção da literatura empírica. E por exemplo, essa investigação que eu conduzi com vocês, ela tem a ver com essas características individuais, né? Algumas delas, né? Algumas variáveis, experiência de vida e circunstâncias do nascimento. Religião, por exemplo, é um tipo de coisa que costuma dar algumas variações, né, nessas avaliações. São variáveis a serem consideradas para o processo decisório ético. Então, a gente pode entender que determinado tipo de pessoa, e a gente vai ver bem isso nos dados, elas tendem a se comportar de determinada maneira.
Questões relacionadas ao nascimento, ou seja, nacionalidade, gênero, idade, e atributos pessoais mais a socialização, que tem a ver com a experiência de vida. Personalidade, crenças, valores, educação, religião e emprego. Características situacionais, situações que ocorrem no ambiente de trabalho, influências dos colegas e da alta administração. Eu passei uma vez uma tarefa para vocês, a maioria se manifestou de maneira favorável no sentido de que, sim, essas variáveis situacionais relacionadas à empresa, elas têm um impacto, sim, no comportamento ético das pessoas. Então, algumas características da organização, ele cita lá prêmios, sanções, clima organizacional, cultura da empresa, código de ética. No livro ele aborda cada uma delas, e não é o caso aqui, até porque eu nem lembro, só coloquei aqui para a gente tocar no assunto. Influência dos fatores situacionais e organizacionais, situações vivenciadas no ambiente profissional. Isso aqui eu acho muito interessante para a carreira que a gente escolheu, porque a profissão de contabilidade, normalmente, direta ou indiretamente, vai lidar com riqueza, com patrimônio, com bens e direitos, com dinheiro, etc. Então, provavelmente uma profissão que tem uma possibilidade de aproximação muito grande de questões que se relacionam à ética. Alguns fatores situacionais, influência dos pares, a gente costuma, sim, se basear nas pessoas, ou não para algumas pessoas, né? Eu tenho algumas respostas nesse sentido, pessoas que se flexionam mais a que os outros estão achando, outros se flexionam menos. É interessante, em turmas para trás, eu lembro que fiz uma investigação com a seguinte frase: qual a atenção que você dá ao que se fala sobre você, o que se comenta a seu respeito, o que se pensa a seu respeito. Então, é muito interessante a gente investigar, né? Como é que você cede ou não cede a essas opiniões. Influência da autogerência, normalmente relacionadas a questões do exemplo e também aos altos salários, né? Conforme o nível gerencial vai aumentando, a grana recebida de dinheiro, de salário, ela aumenta, e existe aqui só esse desnível de salário já suscita aí algumas questões éticas a serem investigadas, né? Por exemplo, alguém de renda mais baixa, tipo, questionando o seguinte: bom, se eu tivesse uma renda 3 vezes a minha, como aquele cara ali, eu me comportaria de maneira mais ética ou menos ética, sei lá, né? Então, isso aqui realmente costuma ter algum tipo de influência quando são feitas algumas investigações. Recompensas e sanções e códigos de conduta. O fato de existir o código de conduta, que é o código de ética, o fato dele ser divulgado, o fato dele ser estudado, o fato de haver seminários a esse respeito, tudo isso influencia. Influência de fatores situacionais e organizacionais, situações vivenciadas no ambiente profissional, acho que até já falaram isso aqui em outras, lá para trás, né? Fatores organizacionais, tudo isso aqui acaba influenciando nesse processo decisório ético todo, o tamanho da organização, o foco que ela tem, né? Isso aqui eu acho interessante, teve eu acho que foi na Lava Jato, só um minutinho. Tive uma ideia aqui. Bom, uma galera da Lava Jato, investigando um tipo lá de corrupção, praticou aquele tipo de corrupção que estava sendo investigado. Eu acho isso bem interessante, assim, para a gente ter como exemplo, né, como estudar esse tipo de comportamento teoricamente, pelo menos, de desvio de conduta, né? Oportunidade. Às vezes você tem um determinado tipo de comportamento, digamos, previsível ou bom, recomendável, mas não tem determinada oportunidade, né? Um lugar onde uma determinada oportunidade não ocorra. Então, você pode ter uma incidência bem menor de desvios. E, ao contrário, quando você aumenta a quantidade de oportunidade, qualidade, a quantidade de oportunidades, então você passa a ter, provavelmente, uma tendência a desvios éticos um pouco maior. Então, essa questão da oportunidade aqui eu acho que é bem interessante também. Cultura e clima da empresa, código de ética, como foi falado no slide anterior, o tipo de negócio, né, se mexe ou não com dinheiro,
especificamente, se tem aquela negociata que tem normalmente em termos de contrato, alguns, digamos, como é que eu vou falar isso? Alguns tipos de acertos que não estão dentro das letras do contrato, né? Então, tudo isso pode influenciar. Influência dos pares, treinamento, influência dos pares também já foi falado aqui, ó, anteriormente. E treinamento, como eu estava falando, esse tipo de assunto, normalmente a gente não gosta muito, eu próprio não gosto muito, não acho que é assim, um morro de amores por questões éticas, eu acho interessante pelo fato de eu ter que estudar um pouquinho para poder falar aqui para vocês, mas eu vejo aqui um grande potencial, sim, de fazer treinamento nas empresas com relação a isso, que um pouquinho que você saiba e puder conduzir algumas coisas, e isso com certeza tem valor aí para as empresas, as pessoas podem te pagar para você falar sobre ética. Eu acho isso interessante. 4 fatores individuais que influenciam o processo decisório, determinados por circunstâncias externas ao nascimento, então religião e nacionalidade. Eu ainda não fiz esse tipo de medição nessas minhas investigações superficiais que eu faço, e decorrente do próprio nascimento, idade e gênero, eu avaliei no teste com vocês. Ela está chegando. Influência da filosofia moral no processo decisório ético. Então, quem estuda a ética normalmente está muito se aproximando de questões filosóficas, antropológicas, psicológicas e tudo mais. Relação estreita com obrigatoriedade moral e consciência moral. Tem uma... Eu já fui militar, acho que eu já falei aqui, tem uma coisa que se fala nos quartéis, né, que é a tal da disciplina consciente. Então, você está dentro do quartel, sendo observado pelos superiores, etc., você tem um determinado comportamento, mas o lance é que você precisa levar aquele tipo de disciplina, de comportamento, para fora do quartel, e que se pregava na época era a tal da disciplina consciente. Quer dizer, não é necessário que se observe para que você se comporte de uma determinada maneira esperada. E essa questão da observação, da filmagem, do registro fotográfico, etc., é fundamental. Tem uma experiência que eu faço, nessas aulas, não vai dar muito certo, porque a luz do monitor ela atrapalha um pouco. Quando eu apago a luz que eu estou aqui, digamos que tudo aqui suma, né? Eu não tenho iluminação aqui para mim. Imagina só. Então, tudo que eu faço no escuro, eu tenho a chance, a liberdade, digamos assim, de não ser observado, e é possível que eu tenha um comportamento ético X, ok? Ninguém está me vendo, então, se eu quiser tirar roupa, se eu quiser fazer um ato obsceno, ou sei lá, qualquer merda que eu vá fazer aqui, isso não vai ficar registrado, ninguém vai saber, então está tudo bem. Quando eu adiciono luz à cena, e aí eu passo a ficar visível, quando existem câmeras, quando tem alguém nos monitorando, etc., naturalmente, eu mudo o meu comportamento. Então, essa questão da consciência moral ou da disciplina consciente, ela é fundamental para a gente entender esses desníveis, digamos assim, de temperamento, de comportamento ético, das pessoas. Então, se você entra no lugar, não precisa ter câmeras, mas se tiver escrito que o lugar está sendo filmado, com certeza o nosso comportamento é diferente. Tá? Então, isso daí é fundamental, e já vi alguns teóricos sobre isso daí explicarem uma coisa bem interessante, que é exatamente esse o ponto que nos classifica, inclusive essa medição que eu fiz no questionário que eu mandei para vocês tem muito a ver com isso. Né? Não é exatamente a mesma coisa, mas tem a ver, esse desnível que eu vou mostrar para vocês, de variação para mais ou para menos, em termos de porcentagem, em função dos números que vocês responderam para mim, esse desnível é exatamente o que o estudo da ética quer saber, quer dizer, quais são as variáveis que eu vou colocar numa determinada situação em que você vai mudar o seu comportamento para o comportamento A, o comportamento B, o comportamento C. Então, isso aqui, para mim, é uma coisa bem interessante para os teóricos. Na verdade, isso passa a ser um ponto muito importante das pesquisas feitas.
Compreensão de nossos atos sobre o enfoque moral implica numa avaliação de julgamento do nosso comportamento, de acordo com as normas que ele conhece e reconhece como obrigatórias. Então, normas têm muito a ver com ética, lembrando que normas mais conhecidas, mais famosas que a gente conhece são as leis, e é razoável que a gente pense que lei e ética têm uma conexão forte, e alguns teóricos dizem que não tem conexão. Então, não há como você avaliar questões éticas com base em lei por um motivo muito simples, dito pelos teóricos, que a formulação da lei pelo legislativo não é um processo bacaninha, digamos assim. Então, em função da motivação das leis terem, digamos, motivos tortuosos, na maioria das vezes, ou em grande parte das vezes, não se julga por bem usar as leis para padronizar questões éticas. Tá? Então, normas e questões éticas têm muito a ver, mas não necessariamente a norma mais conhecida, que são as leis. Normas morais mudam com o tempo e espaço, então, na minha época, que eu tinha a idade de vocês, nós tínhamos um conjunto de questões morais da sociedade A, B, C, e agora elas são C, D, E, digamos assim. Existe essa percepção de que a gente precisa estar se adequando de acordo com a passagem do tempo. Eu coloquei esses dois exemplos aqui, de proibido fumar e usar o cinto de segurança, vou explicar isso. Consequentemente, mudam as relações sociais. Então, mudar tempo e espaço, quer dizer, estamos falando de uma geografia tal, vamos para outra geografia, e isso muda, e também 20, 30, 40 anos depois também tem muito impacto. Desta forma, são impressas suas características na consciência moral e na obrigatoriedade moral. Na minha época de jovem, toda sala de aula, por exemplo, todo ônibus, todo ambiente tinha uma placa de proibido fumar, como essa aqui. Todo ambiente. E mesmo assim era desrespeitado. Então era muito necessário você ter um aviso sobre a recomendação de não se fumar. Hoje em dia eu não tenho visto essa placa, já de um tempo para cá, o que significa que essa atuação de um tempo para cá, em relação a essa questão especificamente, e se a gente concordar que isso é uma questão moral, não estou pregando isso, mas se isso estivesse em discussão e a gente concluísse que deixar de fumar, eu fumante, deixar de fumar num local que é proibido fumar, seria uma questão moral avaliada a meu respeito. Tá? Então, isso daqui já foi algo que o tempo passou e foi modificado. E eu lembro também que... Foi meio que internalizado, né, pela sociedade, né, professor? É difícil você ver Exatamente. alguém. Antes o pessoal fumava dentro do avião, pô. Tinha, né, tinha um avião Isso. da Varig que vinha até com um cinzeiro no braço da cadeira, pô. Isso. Então você assiste Aviões e Música. Não, é o Aero por Trás da Aviação. Ele falou sobre o Eletra. Foi isso que você viu, não? Não, professor, não, acho que não foi isso não, mas eu já vi em algum lugar sobre a exacerbação do uso do cigarro em tudo quanto era canto. Eu acho que Mad Men, né? Você já assistiu a série do Mad Men? Eles fumam em tudo quanto é canto. Anos 50, Não né? lembro. Então, era muito comum. Eu, por exemplo, eu sou nascido em 64, então eu peguei a rebarba desse tempo que você está falando do filme. Né? E era muito comum. Meu pai fumava muito em casa. Tá? Então, eu tinha que conviver, por exemplo, com toda noite meu pai vendo televisão, e eu, para dormir, que eu dormia na sala, minha casa era pequena, com a fumaça do meu pai, fumando. Então, era uma coisa muito comum, muito comum. Né? Então, houve toda uma campanha disso, e como você falou, isso já ficou internalizado, e é um bom exemplo, isso que você está falando, de como o tempo atua especificamente em relação a essa questão aqui. Né? E eu só trouxe esse exemplo também porque, como eu sou um não fumante inveterado, esse tipo de campanha, para mim, foi muito observado, foi muito importante. Né? E tinha uma outra campanha também, de uso do cinto de segurança, que num determinado momento não era nem tão obrigatório. E hoje em dia já nem tem, quer dizer, tem menos campanha do que tinha. E eu lembro, aconteceu comigo, eu era uma das pessoas que não usava muito o cinto de segurança, e quando eu vi uma pessoa, eu parei no sinal, o carro do lado estava, o motorista estava com cinto. O fato de eu ter observado aquilo, assim, um passo de mágica, eu falei, vou colocar o cinto, e passei a usar sempre.
Então, assim, como esse comportamento, especificamente o meu comportamento na adoção do uso do cinto de segurança, simplesmente por eu ter visto, por isso que é interessante ter a norma e a gente estudar a norma de vez em quando, e de uma certa forma, obviamente, essas aulas aqui não são as melhores aulas de ética, mas elas jogam luz para uma questão, e se você puder, você vai pegar disso e vai estudar mais na frente outras questões. Todas essas campanhas elas vão acabar modificando ou a sociedade de um modo geral ou a nós mesmos. Professor, um outro ponto interessante que Uhum. você tocou sobre o fato de estar vigiado e agir diferente é agora, né, com essa com esse novo modo de trabalhar do home office. Quantos relatos eu não escuto de pessoas que trabalham em home office, só ligam o computador e não estão trabalhando, sabe? Sim, Aí até onde vai até onde vai a sim, maldade, né? Porque eu acho que, pô, a empresa está te pagando para trabalhar e você está usurpando, né, a empresa de certa forma. sim. Tem até isso que você acabou de falar, eu não sei direito, tá? Eu estou aproveitando o seu exemplo e uma coisa que eu ouvi há pouco tempo e que eu acho que tem a ver com o que você está dizendo, que está sendo executado ou planejado, sei lá, um tipo de ponto que registre efetivamente que você esteja trabalhando, embora você esteja em casa, né? E eu mesmo, eu tenho assim uma agenda muito flexível e eu tenho várias ocupações, acho que vocês sabem, eu sou conselheiro lá no CRC, então eu tenho que dividir meu tempo assim de uma maneira bem louca, né, entre a universidade, entre o conselho, entre as coisas que eu tenho que fazer, das pesquisas que eu tenho que fazer, das minhas coisas, do meu filho que está com 10 meses, blá, blá, blá. Então fica uma coisa assim muito confusa. E aí eu imagino como deve ser lidar com isso, assim, uma pessoa que tenha é, uma determinada atividade onde seja necessário realmente a pessoa ficar de um tempo até outro ali fixo em frente ao computador. Né? Então, os supervisores, porque eu vi, tem vaga de trabalho, né, para esse tipo de coisa. O cara é supervisor de trabalho em home office. E como é que ele vai fazer isso? Bom, ele vai ter que te ligar, você tem que atender, tipo, na primeira, ou na segunda, na terceira, no terceiro toque. Então, é um tipo de supervisão bem interessante. Né? Eu vejo na internet aí que tem rolando até certos memes que a galera que assistiu o Snowden, né, tem medo até da webcam do computador do Sim, trabalho e tá te filmando pra ver se você tá sentado na frente do computador ou não. não, mas Bom, com assim, certeza. Não, pode falar, pode desculpa. falar. Não, Eu não, assim, vai lá, vai lá. eu trabalho na Globo e confesso que às vezes eu fico, cara, será que tem alguém me olhando aqui por essa webcam desse computador? Olha, eu apostaria, quer dizer, eu não sei se estão te olhando, mas que é possível, a gente sabe que é. Né? Inclusive, a minha Sim, câmera sim. aqui, ela desce, tá vendo? Se eu quiser, ela fica embutida Bloqueada, né? justamente por isso. Sim. E quando esse computador veio aqui para casa, que a minha esposa me falou sobre essa questão, isso me pareceu uma doideira. Eu falei, porra, desculpa, né? Que droga, que droga é essa, cara? Eu tenho que me esconder aqui, mas realmente é isso. E tem até uma. Outro dia eu fui num seminário, tem uma fitinha que você coloca aqui na frente. Né? Então, alguns telefones, eles são. Até vende isso, professor. É tipo um Isso, tampão mesmo que vende, que você abre e fecha. exatamente. Eu acho que isso aí surgiu mais depois daquele filme do Snowden, né, professor? Chegou a ver o filme do Snowden? Rapaz, Que ele viu a CIA entrava em qualquer câmera, de qualquer webcam, de qualquer telefone, notebook do planeta. sim, sim. Como é que é o nome do filme? Tu sabe que tu tá falando, eu acho que é importante Snowden, assistir. Só Snowden, Snowden, o nome do Snowden, filme. que é o cara que vazou os arquivos do WikiLeaks. Ah, puta, muito maneiro aquilo. Tá, eu vou procurar o filme, não conheço ainda, que é bom eu assistir. Mas, por exemplo, teve uma coisa que eu fiquei sabendo, que o celular desligado, a Polícia Federal ouve você, cara, com o telefone desligado. Que isso? Então, assim, a gente tem privacidade zero. Isso é bom ou ruim? Eu acho que, aliás, eu estou tendo ideias aqui para a nossa prova. Só um momentinho. Será que isso aí é uma invasão de privacidade ruim ao extremo? Eu não sei, porque alguns crimes são descobertos dessa maneira. Eu acredito que sim. Outra coisa que eu acho que é interessante, eu detesto muito, eu tenho muita reserva com relação ao sistema legal. Eu não gosto do sistema legal, é uma coisa minha, pessoal.
eu não gosto de leis, eu não gosto de juízes, advogados, e como tudo isso ocorre nos julgamentos. Eu tenho muito medo de estar refém desse tipo de coisa. Eu assisti a um filme que era específico para advogados, que era um filme que tratava de questões de... E eles faziam o seguinte, eles contavam superficialmente a história, como é que essa história foi para a justiça, como é que os advogados e os juízes lidaram com isso, e no final eles colocaram como a cena realmente foi. Cara, tudo diferente, tudo diferente. Né? E como é que os interesses dos advogados ou do próprio juiz, né? Porque o juiz pode ou não ter um determinado interesse numa determinada coisa que não deveria acontecer, mas que em alguns episódios aconteciam isso. Então, assim, é uma coisa muito falha, né? Tudo isso. Então, na medida em que você consegue ouvir determinadas coisas para determinadas investigações, eu acho que é uma coisa positiva, mas, poxa, é incrível. Realmente a gente ficar aí à mercê disso não é bacana. Bom, a influência do gênero, né, é o fator mais pesquisado em qualquer outro, do que qualquer outro em questões empíricas, em estudos empíricos. A gente vai ver o desnível que o fato de ser homem, o fato de ser mulher, como é que as respostas mudam, né, nesse grupo que eu investiguei. Eu investiguei a turma de vocês especificamente e as outras turmas antes, a gente vai dar uma olhada nas respostas. E aí, para o período que vem, né, eu vou incorporar de vocês vão ser ex-alunos e vão fazer parte aí do grupo todo. Porém, sem resultados conclusivos. Quem, por acaso, aí faz finanças pessoais, eu estou mostrando lá um grupo, duas investigações que eu fiz com dois grupos diferentes, para a mesma pergunta, dando respostas bem diferentes. Então, bem-vindos aí ao mundo da pesquisa, né? Dependendo da metodologia, dependendo da amostra que você utilizar, as respostas vão ser muito diferentes. A evidenciação disso vai ser muito diferente. Então, dependendo do pesquisador, o que ele pretende com a pesquisa e tudo mais, você vai ter um monte de resultados que podem, assim, dependendo de como você lê, como você interpretar, ter essas conclusões aí bem estranhas, né? Então, gênero é o mais pesquisado, mas não se tem muito, assim, o que se pensa é que as mulheres têm um comportamento ético melhor do que os homens, tá? Mas não tem muita conclusão sobre isso. Aqui, esse cara aqui, ele concluiu, né, que as mulheres são mais éticas do que os homens, inclusive era uma coisa que eu investiguei também, se você acha que pelo fato das mulheres ultimamente terem ascendido mais a questões gerenciais mais altas, as empresas que elas comandam poderão ter como consequência um comportamento ético melhor em função disso, delas estarem, digamos assim, no poder dessas empresas. Então, isso é uma coisa muito pesquisada mesmo. Mulheres, maior padrão ético do que os homens em situações relacionadas a vendas, né? Então, as mulheres em cargos de venda tendem a falar mais verdade, né? Só tive uma outra ideia aqui, só um minuto. Estou montando a prova de vocês aqui agora. Em situações relacionadas... Compartilha as ideias com a gente aí, professor. Cara, conhece aquele filme O Mentiroso? Do advogado? Acho que eu vou colocar uma questão sobre essa. Tá? Essa do Snowden eu vou tentar ver também. Lava Jato, eu vou tentar ver alguma coisa. Mas tudo é tranquilo, você vai ver a prova, bem tranquilo. Então, as mulheres possuem mais sensibilidade para a ética nas relações. Tá? Então, assim, eu tenho uma filha hoje de 18 e um filho de 10 meses. A filha de 18 anos e um filho de 10 meses. Quando a minha menina nasceu, eu comprei um livro chamado Criando Meninas. Então, eu vi que tinha maneiras diferentes, digamos assim, em termos de psicologia, de comportamento, de um monte de coisas, né? De habilidades a serem desenvolvidas. E, assim, eu me interessei muito por essas questões. Né? E aí eu vi que as meninas, elas são realmente, assim, pelo livro, né? Levadas a desenvolver mais essas questões, enquanto que os meninos são mais levados a praticar, digamos assim. Enquanto as meninas constroem, digamos assim, os homens destroem, né? Os brinquedos, por exemplo. Então, tem muito a ver com essa questão da sensibilidade, isso pelos livros. Né? Então, eu me interessei por esse assunto quando a minha filha estava
aí com alguns meses e poucos anos de vida, e agora, 18 anos depois, eu tive um menino, estou tendo um menino e que, obviamente, eu tenho pensado um pouco nisso, só que agora eu estou 20 anos na frente, né? Então, eu tenho aí 20 anos de porrada da vida, né? Que é uma coisa que beneficia o meu filho que nasceu agora, porque quanto mais velho, certamente a gente vai tendo uma ideia sobre a vida bem diferente de 5, 10, 15 anos atrás. Influência da idade. Alunos mais velhos apresentam inclinações mais éticas. Na amostra de vocês, o desnível de idade cravou, se não me engano, um desvio de 23,5 de nota ética que as pessoas estavam dando, se não me engano. Tá? Então, na turma de vocês, a idade não alterou coisa alguma. Executivos com idades mais avançadas apresentam padrões éticos mais altos do que estudantes mais jovens. Então, esse cara aqui, bom, de onde eu tirei isso daqui, sugere que o fato de ser mais velho tem um comportamento ético melhor. Indivíduos com idades mais avançadas exibem menor grau de tolerância com comportamentos considerados antiéticos do que os mais jovens. Eu estou me tornando esse cara aqui, isso chama-se rabugentice. A gente vai ficando mais velho e eu, por exemplo, não tenho mais saco de muita coisa, tá? Eu tenho um exemplo que eu me envergonho muito, mas aqui é uma aula de ética, eu acho que alguns exemplos que eu posso falar de cagadas que eu fiz, digamos assim, eu acho que são interessantes para vocês ouvirem, né? É uma das coisas que a gente tem quando vai adquirindo um pouco mais de idade. Eu estava no metrô e na hora de entrar, aqui na estação da Barra, quando fica aquela galera assim, esperando a porta abrir, quando abre aquela galera empurrando, empurrando. Então alguém me empurrou e eu acabei empurrando um senhor que estava na minha frente, ele tinha uns, sei lá, 8 anos mais do que eu. E nesse empurra-empurra eu consegui sentar e esse senhor resolveu tirar satisfação comigo, o que eu acho que não tem problema, desde que ele seja educado, né? Ele reportar para mim que ele não gostou de eu ter empurrado ele, eu ia explicar para ele que alguém me empurrou e por isso, por consequência, por uma questão de física, digamos assim, o empurrão que eu recebi foi transmitido para ele. Ele resolveu pagar uma geral para todo mundo ouvir. Cara, eu não conversei. Eu respondi para ele num tom alto, para todo mundo ouvir também, que ele não estava falando com qualquer pessoa, que ele não deveria se dirigir para mim daquela maneira. E aí ele já se espantou um pouco, mas continuou falando. Aí eu aumentei bem mais a minha voz e me dirigi de maneira muito grosseira para ele. Aí ele arregalou os olhos assim para mim, tipo assim, por que esse cara está falando assim comigo? Isso é uma falta de respeito. Mas eu olhei muito sério para ele, eu já tinha sentado, e deu um esporro nele na frente de todo mundo, alguma coisa assim, aí ele ficou na dele. Aí eu acabei de falar, olhando muito sério para ele, baixei a cabeça e voltei a ler o livro que eu estava lendo. Assim, foi o impulso que eu tive de reagir àquilo, a falta de educação dele comigo. Então, esse foi o meu julgamento, esse foi o meu processo decisório ali naquele momento. Agora aqui, na minha casa, falando com tranquilidade para vocês, eu digo, eu acho que eu errei, ok? Eu acho que eu tenho que ter um suporte a esse tipo de coisa em função de uma pessoa mais velha. Ele não era muito mais velho do que eu, né? Isso deve ter 1 ano e meio, 2, né? Eu estou com 56, hoje eu devia ter 54, 55, ele devia ter uns 60 e pouco, 65, alguma coisa assim. Depois que a gente passa dos 50, todo mundo é da mesma faixa de coroa, né? Só que um pouco mais coroa e muito mais coroa, é o que eu acho. Então, eu me senti com uma certa idade para contar com ele, mesmo ele achando que eu estava errado, eu me senti com uma certa vontade, com um certo direito dele mesmo reclamando de mim, reclamar de maneira respeitosa, o que ele não fez, né? E aí eu soltei os cavalos em cima dele. Então, realmente eu recomendo a vocês não fazerem isso, porque eu já devo ter falado isso aqui, em questões de ética, quando a gente fica com aquela coisa moendo dentro da gente, né, aquela sensação, porra, fiz uma cagada, fiz merda. Essa sensação, ela é importante para o estudo de ética, porque é a nossa autopercepção de que a gente fez realmente algo errado, ruim, né? Então, eu senti isso depois.
Eu senti isso depois. Ali no momento, com o sangue quente, teve uma outra discussão também, num supermercado, em que um senhor se dirigiu para mim aos berros, falando para todo mundo ouvir, né, que eu furei a fila dos mais idosos sem saber o que estava fazendo, mas ele quis falar para todo mundo ver que ele estava me dando um esporro, e ainda veio na minha direção, ainda me empurrou. Puta, eu fiquei muito puto. Eu tive que ser segurado pelos seguranças lá, quer dizer, eu tive que ser contido pelos seguranças do supermercado. Eu não acredito que eu iria ter luta com esse senhor, mas eu quis mostrar para ele, sim, que isso poderia acontecer, né? Porque houve uma antecipação dele nesse sentido. E eu, naquele momento, com o sangue quente, eu estava num dia puto da vida, eu estava muito propenso a explodir. E explodir. Teve outra vez aí, lá na FAC também, uma discussão que teve lá, uma coisa que eu cheguei a participar, alguém teve que me tirar a força. E eu sou um cara muito bunda mole. Eu detesto essas coisas. E provavelmente, se eu tiver algum tipo de briga, provavelmente eu vou perder, porque eu sou muito fraco, muito descoordenado para essas coisas. Mas o que é uma indicação interessante, né? Nós não temos ideia da agressividade que a gente tem, principalmente quando envolve, não foi o caso, mas se você vê um filho seu, uma esposa, um marido, alguma coisa assim, em perigo, você se transforma num leão assim, de uma hora para outra. Então, por isso que é realmente muito interessante você não conduzir armas. Né? Eu tenho até autorização para usar arma se eu quiser, mas eu não nem passa pela minha cabeça uma coisa dessa, porque a gente não tem ideia. Né? Eu estou falando para vocês, eu sou um cara bem bunda mole. E grito, dou soco, sei lá o quê. Pô, então a gente não tem ideia das coisas que podem acontecer. Muito cuidado com isso daí. Tá? Acho que eu já falei demais aqui. Bom, influência de formação acadêmica no tempo de trabalho. Gerentes são mais éticos que os estudantes. Né? Então, está tendo uma ideia aqui que tempo de formado, tem várias maneiras de se computar tempo, né, para pesquisa ética. A idade, o fato de você ter tantos anos ou meses de formado, né, o fato de ainda estar em formação. Né? Então, o que esses caras que fazem essas pesquisas querem? Eles querem identificar quais são as variáveis importantes para poder colocar isso nos treinamentos e ganhar dinheiro com isso. Ó, quem estuda, quem não estuda, quem trabalha, quem não trabalha, quem é velho, quem é novo, quem está na meia idade, quem ganha tanto, quem ganha acima de não sei o quê, quem ganha... Esse tipo de coisa que vão para as respostas e vão mostrar desníveis como esses que eu vou falar para vocês, é que os caras querem saber. Né? Por isso que você faz tanta pesquisa. E eu, sinceramente, por ser acadêmico, eu acho tudo isso muito bacana. Muito interessante, são muito interessantes essas investigações. Indivíduos nos últimos anos de carreira apresentam mais altos julgamentos éticos. Então, está para se aposentar por essa pesquisa. A pessoa está num padrão de comportamento ético bem melhor do que quando se iniciou na carreira. Né? Comparando profissionais de contabilidade com outros superiores de negócio antes de fazer um curso de auditoria. Isso aqui é um experimento que fizeram de uma... Pegaram vários profissionais, incluindo contadores, para fazer um curso de auditoria. Né? Então, os contadores, nesse curso de auditoria, tiveram uma melhora no comportamento ético depois. Então, era um treinamento e auditoria para contadores e outras profissões, onde os contadores perceberam esse tipo de instrução de maneira diferente. A aquisição de conhecimento e consequente mudança de comportamento foi diferente, pelo fato de serem contadores e pelo fato de que se estava ensinando era sobre contabilidade. Tá? Então, repara que coisa interessante, né? Um treinamento técnico contábil, para quem é técnico contábil, faz mais efeito em termos éticos do que para quem não é contador. Achei isso muito maneiro. Observações entre gerentes executivos e estudantes. Algumas pesquisas evidenciam uma tendência maior por parte de executivos e gerentes de comportamentos éticos, enquanto em outras não foram encontrados resultados conclusivos. Muito misturado isso aqui, difícil de falar. Comparação entre gerentes que possuem o conhecimento técnico daqueles que não possuem educação técnica. Então, digamos, 2 gerentes
Um veio subindo na carreira, né, entrou como contínuo, digamos assim, e ao longo do tempo se transformou em gerente, e outro entrou como gerente já com primeira ou segunda posição da vida dele. Né? Então, estão no mesmo nível, só que um com, sei lá, 2, 3 anos de trabalho e o outro com 30 ou, sei lá, 20 anos de trabalho. Tá? Então, eles têm um posicionamento diferente. Cadê? Ó, quem não possuía educação técnica, então o cara que ascendia na carreira, né, apresenta tendência menor a comportamento ético. Então, ele está querendo dizer que a formação técnica do gerente induzia um comportamento ético melhor. Essa pesquisa viu isso aqui, mas como eu disse, eu dou lá na aula de finanças pessoais duas investigações com a mesma pergunta, com respostas bem diferentes. A gente tem que. E outra coisa, lá de 1985, você já está velho pra caramba. Bom, esse Alves aqui, que eu queria comentar, ele é o professor Francisco Alves, no período passado. Quem tiver interesse, está gravada lá no YouTube das Finanças Pessoais, essa aula. Foi, se não me engano, a última aula, ou a penúltima aula do semestre. O cara que escreveu o livro. Né? Então, a pesquisa dele de doutorado, ele pegou parte do estudo dele que ele fez no doutorado, reuniu lá com mais uma ou duas pessoas e elaborou esse livro que eu estou usando para vocês. Eu convidei ele para falar na aula. Né? Então, ele pesquisou adesão ao código de ética. Então, os contadores, os profissionais da contabilidade têm um código de ética. Ele queria saber o seguinte, em função de algumas variáveis, essas que estão descritas aí no capítulo 6, em sua grande maioria, né, se esses profissionais aderem ou não ao código de ética dos profissionais da contabilidade. Se sabem que existem, se leem o código, se estudam ele de vez em quando e tudo mais. Então, ele investigou a influência dos fatores individuais, gênero, idade, formação acadêmica, tempo como profissional registrado, entre outros. E aí ele concluiu o seguinte, inexistem diferenças significativas, ou seja, tem desnível, mas não é uma coisa assim muito grande. Eu vou apresentar para vocês alguns desníveis de 17%, 19%, 20%, 23%, 30%, 40% é significativo, mas a amostra de vocês, acho que 24 só responderam o questionário, é bem pequena. Então, também não tem como ter uma conclusão sobre isso, mas é interessante a gente observar esses níveis. Então, nessa amostra que eu vou exibir para vocês, tem diferença significativa. Na dele, não teve. Tá? Em termos de predisposição em cumprir as normas do Código de Ética. Então, olha só que coisa mais doida. Né? Nós temos um Código de Ética dos profissionais da contabilidade e o professor está verificando se os profissionais aderem ou não. Ou seja, se eles estão afim, né, se eles estão predispostos a cumprir as regras ou não. Bem esquisito isso. Né? Mas foi o que ele mediu. Bom, então aqui, galera, terminou o nosso semestre. Tá? Eu espero que eu possa ter despertado aí o interesse para vocês nesse assunto, que para mim é fantástico, embora eu tenha caído aqui de paraquedas, deram a disciplina para mim, porque eu sou conselheiro do CRC, devo deixar de ser no final do ano, não devo participar mais de eleição, uma experiência muito, muito, muito maneira. Mas, assim, eu acho interessante porque é um tipo de disciplina que eu posso usar exemplos como esse que eu usei aqui agora do metrô, do supermercado, e o fato de você estar olhando para alguém com 30 anos na sua frente, falando das cagadas que essa pessoa fez na vida, eu acho que é uma coisa interessante. Né? É bem, bem, bem interessante. Então, eu espero que eu possa ter despertado em vocês o interesse pelo estudo da ética. Isso aqui não é para a gente aprender. A ideia de qualquer curso de ética, pelo que eu já vi, não é estudar e aprender e decorar essas questões, mas só pensar a respeito. Né? O processo decisório ético, que é o nome do livro, ele considera basicamente questões racionais e emotivas. Então, a ideia é ter consciência dessa conjugação, razão e emoção, para fazer ou deixar de fazer algo. Eu espero que eu possa ter
tocado coração e mente de vocês. Nós vamos fazer a P2 para a maioria das pessoas que não fizeram agora na quinta-feira passada. Ainda deve ter uma ou outra pessoa que perdeu a prova por algum motivo. A gente sempre tem chance de fazer, sem problema algum. E a gente já vai mais ou menos se despedindo, né? Ao longo do tempo aí a gente vai trocar alguns e-mails para ver nota, reclamação aqui e ali. Normalmente não lido muito com reclamação, mas tem uma outra pessoa que me questiona qual foi a metodologia, o que eu fiz aqui e ali. Todos os casos são resolvidos sem grandes aborrecimentos. Então, estatística, levantamento feito com a turma. São 4 slides bem rapidamente, não vou tomar muito tempo de vocês. Então, isso aí, olha, eu tenho 112 pessoas nessa amostra, que são todos antes de vocês. Tá? Então, eu fiz o levantamento até a turma anterior da anterior, então não atualizei com a turma imediatamente atrás. Preguiça mesmo, né? Mas assim dá para a gente ter uma ideia do que aconteceu. Então, nós temos aí 60% de homens e 40% das mulheres. Esse resultado que eu vou mostrar agora nesse segundo slide, que é esse daí, ele tem esse tipo de consideração. A gente viu aqui ainda agora que alguns pesquisadores acham que as mulheres têm um comportamento ético melhor. Então, o fato de eu ter mais homens do que mulheres na amostra, isso obviamente influencia os resultados, eu tenho que ter consciência disso. Então, nessa amostra anterior, 65% tem renda de até 2 mil por mês, né? 29% entre 2 e 6, por aí vai. Tem aqui a distribuição dos moradores, né? Então, o fato de morar no centro ou em outro município que não Rio de Janeiro, Zona Norte, Oeste ou Zona Sul, isso aqui a gente vai ver que tem diferenças bem visíveis do fato de a gente morar num lugar ou em outro, né? Então, essa amostra aqui, até a turma anterior, está concentrada na Zona Norte. E, se não me engano, nessa de vocês, a galera é minha vizinha aqui, eu moro no Recreio, então está concentrando na Zona Oeste. Tá? Então, isso tudo influencia nas respostas. Eu mostrei eu não lembro qual das duas fotos aqui eu mostrei para vocês, tá? Mas 51% da galera até agora disse que essa menina tem 20 anos, tá? Na turma de vocês, ninguém disse que tem 80, tá? E alguns disseram que não tinham condições de concluir isso. Isso é interessante para quem tiver curiosidade, olhando para esse de baixo. Tem uma menina jovem, está aqui o olho dela, olhando para frente, né? E aqui está o ouvido dela, né? O cabelo, como se fosse um lenço aqui está o ombro dela, olhando para lá. E se você mexer na sua mente, você vai ver uma senhora já mais idosa, com o nariz aqui, ó, a boca, o queixo. Então, dependendo de como a sua mente lê determinadas situações na vida, você vai ver a mulher mais jovem ou a mulher mais velha. Isso é uma coisa bem interessante. No caso de vocês, como a amostra que eu faço é com alunos, e a grande maioria está na faixa dos 20 anos, eu fui ver os idealizadores desse tipo de pesquisa, você é muito influenciado com a idade que você está. Então, uma amostra mais idosa provavelmente vai ver a mulher mais velha. Tá? Então, isso é muito comum, ter uma concentração maior aqui de respostas vendo a jovem. Aqui é a mesma coisa, ó. A menina está olhando para essa direção aqui está o ouvido dela, né, a pontinha do nariz, ou então você vê uma mulher mais velha olhando nessa direção aqui para baixo, né, com o nariz aqui, a boca e o queixo. Não lembro qual foi o desenho que eu usei. Então, 86% da amostra até agora trabalha e estuda. Na amostra de vocês também é mais concentrado aqui, e ninguém só trabalha. Na amostra de vocês, ou estuda e trabalha. Isso também influencia. E aí, esse grupo até agora deu para si, em média, uma nota 4,06 e para a ética alheia 2,91. Então, ó, tem um desvio de 28%. Então, eu acho, em média, que o outro se comporta um terço pior do que eu, mais ou menos, né? 28% menos. Então, a minha ética é superior ou a dele é inferior num desnível de 28%.
Por que isso é interessante? Normalmente, como eu falei, eu falo isso aqui no início do curso, porque na medida em que eu vou explicando algumas coisas, a gente sempre acha, e a gente tem que ter ideia disso, a gente sempre acha que o outro se comporta pior do que a gente. Então, isso é muito comum. A resposta de vocês está aqui. Isso é natural do ser humano. A gente acha que o outro é pior do que a gente, né? Então, consequentemente, se eu acho que você é pior, você também acha que eu sou pior. Então, porra, fica uma confusão. Todo mundo achando que o outro é pior, né? Então, a gente tem que ter uma ideia disso. A questão da ética não é melhorar, não é tornar ninguém santo, mas a gente tem uma ideia do que está acontecendo, de como as coisas acontecem na prática. Tá? Então, na turma do período passado, né, olha a influência da idade. Né? Abaixo da média, ou seja, pessoas mais jovens desceram 27%. Né? Então, os mais jovens tiveram esse desnível, e aqui todos os desníveis foram para baixo. Então, todos os desníveis foram, eu acho que o outro é pior do que eu. Então, quem é mais jovem se comportou 27% nessa variação. Então, os mais jovens acham que os outros são piores do que ele, 27%, enquanto que os mais velhos, 32%. Ou seja, o fato de ser mais velho, nessa amostra, o desvio é maior. Tá? Então, a percepção alheia da ética é pior quanto mais velho. Um desnível muito próximo aqui, quando a gente separa por homens e mulheres, tá? 28 ponto alguma coisa para ambos os casos. Então, nesse caso aqui, da turma do período passado, se não me engano, não houve diferença para gênero. Para vocês, a não diferença foi na idade. A renda aqui, ó, quem ganha mais tem uma maior percepção desse desnível, 38%. Tá? Então, aqui foi uma escadinha, ó, passou de 26 para 28, de 28 para 38, conforme a renda foi aumentando. Ou seja, ganhar mais nos dá a sensação de que o outro, o alheio, é menos classificado eticamente do que eu em maior nível. Tá? Só que aqui tem uma subidinha, ó, vai de 26 para 28, de 28 para 38. Na amostra de vocês, ela começou no nível, caiu com a renda subindo e depois subiu muito com a renda subindo mais. Tá? O maior desnível aqui foi para quem trabalha, então quem trabalha percebe esse desnível maior. No caso da região aqui, vamos ver qual foi o maior. Ó, quem mora no centro teve a maior percepção de desnível, 34%. Então, para essa galera do período passado, morar no centro significa ter uma percepção de desnível maior do que nos outros. Quem teve a menor percepção foi outro município. Tá? E na amostra de vocês teve uma questão muito interessante. Quem é de outro município, pela primeira vez, eu observei, não tem desnível. Interessante isso. A percepção da ética alheia é a mesma minha. Então, se eu dou nota 4 para mim, eu estou dando nota 4 para o outro também. Eu não tinha visto esse efeito ainda, esse fenômeno ainda. 33% deu 80 anos para a mulher. Estranho, né? Porque normalmente são jovens, aí eu não entendi também. Mas foi isso. Então, por que a gente faz esse tipo de avaliação? A gente viu agora no capítulo 6, os teóricos querem estudar variáveis para entender o comportamento ético e, se for o caso, fazer algum tipo de intervenção. Se for o caso, conduzir algum tipo de política dentro da empresa, algum tipo de orientação para a elaboração de um código de ética. Olha quanta oportunidade de trabalho você tem aí para prestar consultoria. Então, essa aqui é a amostra de vocês. Ó. Então, até agora, eu estou falando de outras pessoas. Tá? Agora, falando aqui de vocês. 24 alunos responderam. Tá? A média de vocês está em 22,8 anos, quase 23. Tá? É uma média mais baixa do que eu estou acostumado. Os meus alunos, tanto de ética como de finanças pessoais, têm aí 24 anos em média. A turma de vocês está... E, aliás, eu estou notando isso, estão ficando cada vez mais jovens. Tá?
63% é resposta masculina, então a maioria das respostas é de homens, isso a gente tem que considerar, já que homens e mulheres costumam pensar diferente, então esses resultados vão ter esse tipo de contribuição, né? A gente vai ver o desnível agora no próximo slide. 63% tem 2.000 de renda, até 2.000. Então, lembra, ó, da amostra anterior, o fato de ganhar mais tem um desnível maior, como na amostra de vocês, tá? Mas na amostra de vocês, a grande maioria ganha menos. Então, isso existe o desnível, se a gente setorizar, tá? Mas a maioria de vocês, porque quando eu colocar o desnível do grupo todo, isso daqui acaba influenciando, tá? 3/4 da turma estuda e trabalha, 1/4 só estuda, 13% é de outro município que não Rio de Janeiro, e aqui, ó, Zona Oeste tem maior parte de resposta, galera é minha vizinha aqui, né? Então, 37% é da Zona Oeste, lembra da outra amostra? Era do centro. E 60% de vocês disse que a mulher tem 20 anos, ou seja, vocês foram coerentes com o que o cara que idealizou o teste achou. A maioria é jovem, vai achar que a mulher é jovem. E aqui tem as perguntas, as respostas de vocês, o último slide do último mesmo, tá? Só vou falar da prova aqui no próximo. Bom, a amostra de vocês, de um modo geral, desceu 23%. Então, todos vocês juntos, os 24, né? Quando eu comparei as respostas, a percepção do desnível da ética alheia é de 23%. Então, os outros são piores do que a gente, que eu também respondi o questionário, em 23%. Tá? Então, sem identificar essas variáveis independentes aqui, como idade, gênero, renda, ocupação e bairro. Então, quando a gente vai para a idade, olha que coisa interessante aqui com vocês. Independentemente de ser mais novo ou mais velho, quando a gente vê a média, né, a idade tem exatamente o mesmo desnível, 23,5. Em relação ao gênero, aconteceu a primeira marcação interessante aqui, ó. As mulheres têm uma percepção de desnível de 27%. Então, a mulher pensa no outro 27% pior do que ela. Então, isso é coerente com o que as pesquisas falam das mulheres terem um comportamento ético melhor. Elas, mulheres, têm esse tipo de percepção também. Os homens, na média, olha que interessante, deram uma nota maior para a ética alheia. Eu não entendi, nunca vi isso, né? O padrão desse tipo de resposta é achar que o outro se comporta pior. Os homens do nosso grupo, vendo aqui, ó, 63% da amostra, em média, quase 1% melhor de comportamento ético alheio. Nunca vi isso, achei isso muito interessante. Certamente eu vou comentar sobre essa resposta de vocês em turmas seguintes. Nunca tinha visto esse tipo de resposta. Aqui está o desnível por renda. Como eu tinha falado, ó, quem ganha menos está lá 22,7. Se eu aumento um pouco a renda, a percepção alheia de ética cai um pouco. Então, eu acho que o outro é menos ético, mas num nível um pouco mais baixo, né? Cai de 23% para 19%. Porém, quando eu vou para os mais, com a renda mais alta, o desnível aumenta muito, passa para 40%. Então, assim como nos outros grupos, quem ganha mais, de uma forma geral, tem essa percepção de desnível maior. Tá? Com relação à ocupação, ó, quem só estuda tem uma percepção de desnível um pouco maior do que quem estuda e trabalha. Então, deve ter alguma coisa. Lembra que lá nas pesquisas eles investigaram se é estudante, se já é gerente, se trabalha tanto tempo ou outro. Então, esse tipo de variável, geralmente, é bem interessante se investigar. E, finalmente, o fato da gente morar num lugar ou outro. Olha aqui que coisa interessante. Quem é de outro município de vocês, tá? A média não apresentou desnível, ou seja, o comportamento ético
percebido da própria pessoa que respondeu o questionário é muito próximo do que o alheio. Então, talvez morar aqui no Rio de Janeiro contribua para esse desnível de alguma forma, pelo que a gente está vendo aqui. Mas eu não só não tinha visto o decréscimo não ser decréscimo, ser acréscimo, né? E também nunca tinha visto o resultado zero. Quer dizer, que é, para mim, tão interessante quanto essa resposta dos homens. Né? Eu ter a mesma percepção de desvio ético meu com o outro. Isso aqui, para mim, é fantástico, fantástico. Quem dera eu tivesse feito uma investigação grande, talvez seria interessante reportar isso por um artigo. E quem é da Zona Sul tem essa percepção em um grau maior do que morar na Zona Norte ou na Zona Oeste. Vendo que quem é da Zona Oeste está muito próximo ali da Zona Sul, né? Um ponto percentual abaixo. Então, na verdade, isso daqui, não só eu queria ilustrar com dados da própria turma, para a gente ver o quão delicioso é estudar isso, né? Associar isso à nossa disciplina, mas também, quem sabe, induzir vocês a fazerem uma monografia investigando esse tipo de coisa. Monografias na área de ética são muito raras, e principalmente essa que mexe assim, com essas avaliações sobre essas variáveis sobre as quais o capítulo 6 fala. Né? Então, se isso daqui cativou vocês de alguma maneira, por que não solicitar aí uma orientação numa monografia sobre ética profissional? Existem muitas variáveis que podem ser medidas. Você tem essas do capítulo 6, que a gente já falou ali, idade, religião, local de nascimento, sei lá, um monte de outras coisas. Tem essas aqui que eu estou mostrando para vocês, que eu tirei da minha cabeça, sem qualquer critério, foi só uma brincadeira para a gente ver. E tem outras que, quem sabe, você pode trazer e colocar um toque seu aí para um trabalho de TCC bacana para a gente poder colocar nos arquivos aí da universidade. Só lembrando, então, que na nossa quinta-feira agora, depois de amanhã, dia 29 de abril, nós vamos ter a nossa P2. Eu vou procurar conduzir com vocês um tipo de verificação muito próximo do que eu já fiz com a galera da quinta-feira passada, que, a meu ver, foi muito tranquilo. Só que eu tive, como eu estava ocupado no momento, eu não podia estar mandando o e-mail, acompanhando alguma coisa, e queria testar também. A galera que fez a prova teve que assistir a um vídeo que ficou disponível só durante meia hora no canal do YouTube, e não vai ser o caso com vocês, porque eu não vou estar com esse tipo de impedimento. Então, provavelmente na quinta-feira pela manhã, assim como eu fiz com eles, eu vou mandar as questões, que é uma novidade que eu já introduzi agora esse semestre, de não ter um tempo muito fechado para fazer a prova. Né? Então, vou colocar lá 3, 4 questões para você responder. Muita atenção, porque eu coloco lá a maneira como você responde, não o que você responde, costuma ser avaliado por mim. Tá? Então, argumento, exemplo, tudo mais. Suits, Matheus está recomendando aqui, né? Sim, Suits, Billions também é uma outra série que tem assim, muitas questões para a gente investigar. Sobre as armas, né, Lohane? Eu fui oficial do Exército, então eu tenho porte de arma se eu quiser, mas nunca passou pela... Na verdade, quando eu tinha 21 anos, eu quis comprar uma arma, até fiz o pedido e tal, mas por um motivo não chegou, eu dei graças a Deus. Eu ia comprar uma 765, que eu acho bacana atirar, eu acho legal, mas a galera que serviu o Exército comigo, que é oficial também, participa de clube de tiro, nem em clube de tiro eu vou. Eu tenho muita consciência de que eu vou fazer uma cagada, eu vou me sentir o fodão se eu ficar andando armado, que é o que geralmente a gente acaba se sentindo quando porta armas. Tá? Não estou falando nada de política, de compra e venda de arma, nem nada. Estou falando no meu caso. Eu acho que eu sou perigoso se eu tiver arma, mesmo sendo uma pessoa bem pacífica, bem do bem. Falei para vocês aí de 2 exemplos que eu me dirigi a pessoas mais velhas com desrespeito, mesmo tendo sido provocado, e eu hoje aqui, de cabeça fria, na minha casa, tranquilo, falando com vocês, que é uma coisa que eu gosto,
eu estou falando para vocês, eu pensei direito, não deveria ter feito isso. Lá na hora, com sangue quente, eu fiz. Eu já criei uma confusão muito grande num ônibus que eu puxei lá o sinal para parar, o motorista não parou. Eu criei uma quizumba enorme dentro do ônibus, dei soco no coisa assim. Do nada isso acontece, tá? E estou falando, eu sou um cara muito bunda mole. Eu não tenho nem ideia de como é que se faz para brigar. E como é que eu faço umas coisas dessas? Porque a gente se sente o foda e a gente quer fazer uma merda qualquer. Então a gente precisa muito ter cuidado com isso. Essas questões todas servem para a gente pensar sobre isso. Razão e emoção. Galera, foi porra do cacete. Eu achei maneiro estar aqui com vocês. Eu vou tentar preparar uma prova bem beleza para a gente fazer, para vocês fazerem lá as respostas com tranquilidade. Eu acho que a gente consegue terminar o semestre sem grandes traumas, tá bom? Se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, alguma coisa, estou à disposição. Se não, foi um prazer. Até quinta-feira, se Deus quiser, para a nossa prova. Professor, mais uma indicação para você aí, não sei se você assistiu também do Netflix, é o Dilema das Redes, que também é sobre o dilema ético das redes sociais, né? Como elas É, usam nossa informação e como elas manipulam o que a gente vê. isso aí tá me fazendo, Léo, muito mal ultimamente, de como, não só as redes, né, mas também a mídia, de um modo geral, como é que tudo está sendo tratado, está uma confusão danada na nossa cabeça, mas certamente as redes sociais também estão nesse bolo aí. Tem uma outra série que eu não vou estar lembrando agora. Rota do Dinheiro Sujo, se não me engano, foi sugerido aqui também na aula de ética. Então, isso tudo eu tomo nota e, obviamente, eu vou assistir. Agradeço aí a indicação, porque isso tudo vem fazendo aqui algumas ideias, né, para a gente poder discutir. Eu acho que é interessante a gente observar alguém com um pouco mais de idade falar aí dessas coisas. Então tá, galera. Boa noite para Só uma vocês. perguntinha. Fala, Lohane. Não, porque assim, eu acabei perdendo time com relação ao resumo do capítulo 6. Já passou o tempo? Já, isso, o que acontece? Como eu não podia estar presente na terça passada, eu dei essa alternativa para, em vez de ter esse encontro que a gente teve aqui, a galera faz um resumo lá rapidinho. Na minha cabeça, uma coisa substitui a outra, a pessoa vai para a prova. Foi isso que eu pensei. Não, E aí, então, mas como eu vou fazer a prova agora, eu achei que o prazo. não precisa. Aí eu só vou sugerir para fazer o 4 e 5. Isso precisa, porque eu não dei essa aula. Já foi, eu já Então, mandei. beleza. Já 4 e 5 e essa aula do 6, pronto, vamos fazer a prova na sexta-feira, na quinta-feira. E mesmo Perdão, assim. você pode repetir? Vai cair o 4 e 5 na próxima prova, é isso? Ou é para entregar. Perdão. Não. Era só para ter feito o resumo, como se tivesse tido a aula, e essa aula de agora. Então, a gente vai ter coberto 4, 5 e 6. Tá? Parte da prova, parte do ponto que eu te dou, é só por ter feito o resumo e ter participado da aula. Nem tem pergunta. Tá? E aí, outra parte da prova são essas questões que eu estou falando aqui, que eu vou falar. Ó. Lava Jato, fiscalização, filme, okay. Não sei do que e tal. Então, vai ser bem tranquilo. Professor, eu não entreguei o do 4 e 5. Eu posso entregar ainda? Ou tem problema? Se você entregar, eu vou te dar uma pontuação um pouquinho, pentelinho a menos. Então eu posso entregar o resumo do capítulo 6. Não, então, o 6 não precisa, porque você está aqui na aula, entendeu? O 6 era só prova na semana passada. Isso, e que não deu a aula do capítulo 6. Como hoje eu não tive impedimento, eu pude falar. Então, o 6 esquece. A gente discutiu aqui. Não vou ter não, nada. De nota, não. Eu entreguei o 4 e o 5. Só o 4 e o 5. É isso que vai. Na minha planilha só vai entrar o 4 e o 5, só. Tá, entendi. Tá bom. Tá? E aí o ponto que eu vou dar, só por ter entregue, já vai ser o máximo. Então, não esquenta. Tá? É uma fórmula esquisita lá que eu uso para avaliar. Tá? Tudo bem. Galera, aí. Bom continuidade aí de semana. Até quinta-feira, se Deus quiser. Vocês são muito fantásticos. Abração aí para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Valeu.